Bem-vindos à aula de Cálculo 4, Carlos Brino. E nesse vídeo nós vamos ver funções de várias variáveis. Então, vamos começar com funções de duas variáveis, depois o gráfico de funções de variáveis, vamos falar um pouco sobre prova de nível. Por fim, vamos falar sobre funções de três ou mais variáveis. Então, a primeira definição, né? Então, uma função f de duas variáveis, ela vai ser uma regra que associa cada par ordenado de números reais nessa forma aqui, né? X e y, de um conjunto D, né? Onde D, na verdade, ele é um subconjunto do R2, tá? Então, essa função f então vai associar esse par ordenado xy a um número real. Então, esse número real nós vamos representar como sendo f de xy, tá? Então, vamos dar um valor de x e de y e f vai associar a um número real. Então, o conjunto D nós chamamos de domínio de f e o conjunto imagem é o conjunto dos possíveis valores de f, tá? Então, ou seja, né, f de xy, né, tal que xy pertence a D, né? Um par ordenado, né? Domínio. Bom, frequentemente nós vamos associar a função f de xy a um número z. Então, sempre que a gente estiver se referindo, né, a uma função de duas variáveis, ao invés de a gente escrever apenas f de xy, podemos escrever apenas o número z e igualar a z à regra de associação, né, do par ordenado a um número real. O D de f, que é o domínio da função f, como falei antes, né? Ele é um subconjunto do R2. E a imagem de f é um subconjunto do conjunto dos números reais. Se caso o domínio de f, né, a gente apresentar a função f e não informar quem é o domínio dessa função f, então fica claro então que o domínio da função será todo o conjunto contido, né, no R2, que esteja contido no R2, de tal forma que a função f exista. Tá? Pode acontecer de ser o domínio ser todo R2, pode acontecer de apenas parte do R2 ser domínio da função f. Tá? Então, exemplo 1. Para cada uma das seguintes funções, determine f de 3 e 2 e encontre o domínio. Então, na letra A, nós temos a função, né? F de xy igual a raiz quadrada da soma entre x, y e 1, dividido pela diferença entre x e 1. Tá? Então, o f de 3 e 2 aqui, f de 3 e 2. Nesse caso, o x vai ser 3 e aonde tiver y a gente põe 2, né? Então, vai ficar a raiz quadrada de 3 mais 2 mais 1 dividido por 3 menos 1. Então, em cima, né? 3 mais 2 dá 5, com mais um 6, a raiz quadrada de 6, dividido pela, né, 3 menos 1 dá 2, né? Então, tá aí. Então, o f de 3 e 2, né, é a raiz quadrada de 6 e 2, tá? A gente pode até escrever ele dessa forma aqui, né? Podendo associar um ponto, né? Que seria aqui uma terna, né? Né? X, Y, Z, né? Lembrando então que esse Z aqui, ele vai ser o valor numérico, né? Então vai ficar 3, 2 e raiz quadrada de 6 sobre 2, né? Que é o valor de Z. E agora nós vamos ver quem é o domínio da função f. Né? Então, o domínio da função f é todo o domínio para o qual a função f existe. Né? Então, como a função f ela é um quociente, né? Vamos botar aqui determinando o domínio. Né? Agora vamos determinar o domínio de f. Né?
Então, o primeiro passo aqui que vocês devem observar, né? E como a função f aqui na letra A é um quociente, então o denominador tem que ser diferente de zero. Então, temos então que x menos 1 ele tem que ser diferente de zero. Então, com isso, a gente já sabe que x tem que ser diferente de 1. E o numerador aqui, né? Ele é um radical com índice par, né? Então, quer dizer que o radicando essa soma aqui, né? X mais y mais 1, ele tem que assumir valores maiores ou iguais a zero. Então, nós temos então que x mais y mais 1, ele tem que ser maior ou igual a zero, né? Então, para ficar claro, vamos botar assim, y tem que ser maior ou igual a menos x menos 1, tá? Então, vamos considerar aqui o plano cartesiano, né? Aqui os eixos, né? E o eixo x, o eixo y. E vamos dizer então que essa aqui é a reta y igual a menos x menos 1, né? Essa reta aqui, y igual a menos x menos 1. E vamos colocar aqui de preto, né? Considerando que essa aqui é a reta x igual a 1. Ok? Então, isso quer dizer que o domínio da função f vai ser toda essa região a partir da reta y igual a menos x menos 1, né? Porque ele diz que y tem que ser maior ou igual. Então, vai ser toda essa região, excluindo os pontos da reta x igual a 1. Tá? Então, esse é o domínio da função f. Então, vamos escrever aqui. Então, o domínio é igual a xy, né? Pertencentes ao R2, ao que x tem que ser diferente de 1 e y tem que ser maior ou igual a menos x menos 1. Tá? Então, esse é o domínio da função f. Bom, e agora vejamos a letra B, né? Que é o f de xy igual, né, a x vezes o ln de y ao quadrado menos x. Então, o primeiro passo aqui é calcular quem é o f de 3 e 2, né? Aonde tiver x eu ponho 3 e aonde tiver y é que eu ponho 2, né? Então, vai ficar 3 vezes o ln de y ao quadrado, então fica 2 ao quadrado, menos x, que é 3, né? Então, aqui vai ficar 3 vezes o ln, 2 ao quadrado dá 4, menos 3 dá 1, né? Então, vai ficar 3 vezes o ln de 1, né? E o ln de 1 é 0. Então, vai ficar 3 vezes 0, que é 0, né? Então, esse aqui é o ponto, né? Vai ser 3, 2 e o z, que é 0, né? Bom, e agora vamos identificar quem é o domínio da função f. Domínio de f, né? Então, vejam aqui na função que ela é o produto de x com o log natural, né? De y ao quadrado menos x, né? Então, esse primeiro fator aqui, x, ele pode ser qualquer número real, tá? Mas nesse segundo fator, o logaritmando ele tem que ser obrigatoriamente positivo. Então, isso quer dizer que y ao quadrado menos x, ele tem que ser maior do que zero, ele não pode nem ser zero, né? Então, isso quer dizer que y ao quadrado tem que ser maior do que x, ou, né? Podemos escrever assim, né? X tem que ser menor do que y ao quadrado, tá? Então, esse é o domínio da função f, né? Então, vamos escrever aqui, ó, d de f, ele vai ser xy pertencentes ao R2, tal que x tem que ser menor que y ao quadrado. No plano cartesiano, né? Vou desenhar aqui o plano cartesiano. A função, né, x igual a y ao quadrado. Aqui a cor ela tem essa forma aqui, né? X igual a y ao quadrado.
Então, como x tem que ser menor do que y², então a região que os pontos x, y, né, que é o domínio, ela vai estar abaixo dessa parábola, tá? É toda essa região aqui, excluindo a parábola, tá? Então, essa parte de dentro, né, da concavidade da parábola e mais a linha da parábola, ela fica excluída do domínio, né? E aí fica todo o resto do plano, né? Toda essa área aqui, tá? Então, tudo isso daqui representa o domínio da função f. Exemplo 2, determine o domínio e a imagem, né, de g de xy, aonde o g de xy é a raiz quadrada de 9 menos x² menos y², né? Então, primeiro vamos determinar aqui quem vai ser esse domínio, né? Então, vamos botar aqui, né? Domínio de g, né? D de g. Então, o D de G nós temos, né, que é para que a função G existe, né? Então a função G existe se 9 menos x² menos y², ele é maior ou igual a zero, né? Então, isso quer dizer que x² mais y², ele tem que ser menor ou igual a 9. E quem é essa função aqui, né? Se vocês forem observar no plano cartesiano, x² mais y² igual a 9, ele vai ser uma circunferência com centro na origem e raio 3, né? Aqui vai ser x² mais y² igual a 9, né? Então, quer dizer que x² mais y² menor ou igual a 9 significa que é a região de toda essa circunferência aqui, tá? Ou melhor, é o círculo todo, né? Ela é que vai ser o domínio da função g, né? Tá? Essa circunferência que ela tem centro na origem e raio igual a 3, tá? Então, o domínio dessa função é esse círculo aí. Bom, então nós temos o seguinte, que x² mais y², ele vai assumir valores menores ou iguais a 9 ou maior ou igual a zero, né? Ele vai estar sempre dentro desse intervalo, ele vai de 0 a 9, né? Então, se eu multiplicar todo mundo aqui por menos 1, né? Multiplicando por menos 1, multiplicando todo mundo aqui por menos 1. Então, vai ficar assim, né? 0 vai ficar maior ou igual a menos x² menos y² vai ficar maior ou igual a menos 9, né? E depois, em cada membro, eu vou adicionar 9, né? Então, vou adicionar 9 aqui, vou adicionar 9 aqui nesse membro e vou adicionar 9 nesse terceiro membro aqui. E aí, dessa forma, vai ficar 9 é maior ou igual a 9 menos x² menos y² menor ou igual, aí menos 9 mais 9 vai dar 0, né? E por fim, eu vou extrair a raiz quadrada de todo mundo, né? Então, extraindo aqui a raiz quadrada, né? Vai ficar, né? Raiz quadrada de 9 é 3, que é maior ou igual, né? Essa raiz quadrada aqui de todo mundo, né? 9 menos x² menos y², maior ou igual, e a raiz quadrada de 0, que é 0, né? Então, observe que aqui no meio é exatamente a função g, né? A função g de xy, né? Então, nós podemos reescrever esse intervalo aqui da seguinte forma, né? Que 0 é menor ou igual à função g de xy, né? E é menor ou igual a 3, tá? Então, quer dizer que a imagem de g de xy vai ser qualquer número real pertencente ao intervalo fechado de 0 a 3. Tá? Então, dessa forma, nós temos que o domínio de f então, vai ser
xy, né, pertencentes ao R2, tal que x ao quadrado mais y ao quadrado, ele tem que ser menor ou igual a 9. E a imagem de f, né, imagem de f, ele vai ser, né, 0, f não, desculpa, é g, né, é g. Vai ser 0 menor ou igual ao g, né, de xy, ou podemos até chamar de z, né, menor ou igual a z, menor ou igual a 3, né, para todo z pertencentes ao reais. E agora vamos dar uma olhada aqui sobre gráfico de funções de duas variáveis, né? Então, a definição é essa aqui, né? Se f é uma função de duas variáveis com domínio D, então o gráfico de f será o conjunto de todos os pontos x, y, z do R3, tal que o z ele vai ser a função f de xy. E o xy tem que ser um par ordenado que pertence a D, que é o domínio contido na função, ou desculpe, no conjunto do R2. Exemplo 3, esboce o gráfico da função f de xy igual a 6 menos 3x menos 2y. Bom, considerando aqui que o f, né, de xy ele é igual a z, então substituindo então f de xy por z, nós temos que z ele vai ser igual a 6 menos 3x menos 2y, né? Então, passando menos 3x menos 2y para o primeiro membro, essa expressão aqui ele é equivalente a, né, 3x mais 2y mais z igual a 6, né? E aí vocês devem recordar, isso daí é a equação de um plano, né? E para ser equação, então para esboçar o plano, basta apenas a gente determinar três pontos, né, distintos, 2 a 2, para poder definir o plano, né? Então, vamos verificar então quais são os pontos que esse plano intersecta cada um dos eixos, né? Para x e y igual a 0, né? Se eu considerar aqui, né, x igual a 0 e y igual a 0, né? Considerando isso, vocês vão ver que z, nesse caso, vai ser igual a 6, né? Então, assim, eu já tenho um ponto 0, 0 e 6. Agora, se eu considerar o y0 e o z0, né? Vou botar aqui y igual a 0 e z igual a 0, né? Então, isso vai implicar que 3x é igual a 6. Implica dizer que x é igual a 2, né? Então, nós temos aqui o ponto 2, 0 e 0. E agora, se eu considerar x0 e z0, né? X igual a 0 e z igual a 0. Então, eu vou ter que 2y é igual a 6. Implica dizer que y vai ser igual a 3. E assim eu vou ter o ponto, né? 0, 3 e 0. Pronto. Aí agora é só identificar o plano que passa por esses três pontos. Bom, gente, então tá aqui os três pontos, né, localizados aqui no eixo, né, nos eixos, né, no espaço. Tá? Aqui o ponto no eixo Z, que é 006, no eixo X, que é 300, e no eixo Y, que é 020, né? Então, com isso, nós podemos determinar agora o plano que passa por esses três pontos. Ó. Então, esse daqui é o plano cuja equação é o do exemplo que nós fizemos agora. Exemplo 4, essa função aqui nós acabamos de
de determinar aqui o domínio dela, né? Então, só para recordar, o domínio dessa função, né? Então, significa dizer que o domínio dessa função são os pontos pertencentes a uma circunferência, ou melhor, um círculo, né? Com centro na origem e raio 3, né? Nós já vimos isso. E já vimos também que a imagem dessa função, né? Imagem de G, né? Vai ser, né? Para um z pertencente aos reais, tal que 0 vai ser menor ou igual a z, menor ou igual a 3, né? Nós já vimos isso, tá? Então, significa o seguinte, que eu estou procurando, com base nessas informações, todos os pontos x, y, z. Tá? Então, o xy, né? O xy aqui, ele representa as coordenadas do ponto no plano. E esse terceiro ponto, né? Ele representa a altura do ponto no espaço em relação ao plano XY, tá? Bom, gente, então observe aqui o seguinte, tá? Toda essa região azul aqui, ele representa o domínio da função g, tá? E esse ponto P, ele vai ser o x e o y é dado, né? Que vai ser desse ponto A. E a terceira coordenada z, né, desse ponto P, ele vai ser o valor de g, né, o valor numérico de g, conforme o valor de x e y de A. Tá? Então, observem o seguinte, que quando, né, o A se aproxima, né, do centro do círculo aqui, o ponto P ele vai aumentando, tá? Onde quando a gente chega no centro, ele atinge a maior altura, que é 3, né? Porque aí no caso o x e o y são 0, então fica só a raiz quadrada de 9, né? E quando eu vou me aproximando do limite do círculo, tá? Veja que o ponto P ele vai atingindo as menores alturas, né? Até ele coincidir, né? E quando A está fora desse círculo, o ponto P ele não existe, né? Então ele só existe quando A está quando A é um ponto desse círculo, tá bom? Então observe então que, por exemplo, se eu parar esse ponto A aqui, né? Então eu tenho que vamos dizer então que esse ponto P vai ser a imagem, né, desse ponto A, né, conforme o valor de G, né? Tá? Então ele é a imagem. Então quer dizer que esse ponto A, esse ponto P, ele está a uma determinada altura entre 0 e 3, né? Então veja que esse ponto A ele está distante do centro do círculo e toda essa linha aqui é uma circunferência, né? Cujo centro também é a origem e o raio é a distância da origem para esse ponto A. Tá? Então observe então que dessa forma todos os pontos que são pertencentes a essa circunferência a função g, né? Eles vão ter como imagem um ponto que vai estar a uma mesma altura do ponto P, né? Ele vai estar aqui sempre na mesma altura, tá? Então, sempre que eu pegar então um ponto dessa circunferência aqui, a imagem dele vai ser sempre a altura, né? No que vai ser refletida pela função de g, né? Tá? Então, por exemplo, se o ponto A estiver no centro, né? Então a altura do ponto aí vai ser 3, né? E aí quando a gente vai se afastando do centro, o ponto P vai abaixando, né? A altura dele, né? Ele vai diminuindo aqui a altura. E todos os pontos dessa circunferência têm como imagem um ponto que está a uma mesma altura aqui do ponto P, tá? Bom, gente, com isso, então, esse ponto P, né, o lugar geométrico dele, vai ser a superfície dessa semisfera, tá? Exemplo 5. Determine o domínio, a imagem e esboce o gráfico da função h aqui, né? Bom, nesse caso aqui nós temos que x ao quadrado ele tem que assumir valores maiores ou iguais a zero, né? Na prática, e o y também, né? O y ao quadrado também, né? Ele vai assumir valores maiores ou iguais a zero.
Nesse caso aqui, o x e o y ele pode ser qualquer número real, tá? Então, nesse caso, o domínio dessa função ele vai ser o R2, né? E a imagem de H. A imagem como x ao quadrado é só números positivos e o y ao quadrado também são números positivos, né? O x ao quadrado está sendo multiplicado por 4. Então, 4x ao quadrado é um número positivo. E a soma, né, vai ser positiva. Então, na prática, então, a imagem aqui, ele vai ser os números reais não negativos, né? Vou botar aqui, né? Eles são os não negativos, tá? Então, ele pode ser zero e ele pode ser um número maior do que zero, tá? E aí nós temos aqui, então, substituindo, né, o h de x por z, nós podemos escrever assim, z igual a 4x ao quadrado mais y ao quadrado, né? E aí podemos escrever assim, né, 4x ao quadrado mais y ao quadrado menos z, né? Então, o gráfico, né, dessa função é um gráfico que nós chamamos de paraboloide elíptico. Então, tá aqui o gráfico, né? Paraboloide elíptico. Tá? Se nós traçarmos um plano, né, que seja paralelo ao eixo Z, né, vocês vão observar que a interseção, né, entre o plano e a paraboloide, né, elíptica, vai ser uma parábola, né? Você consegue até observar aqui, né? Quando a gente gira o eixo, vocês veem que temos aqui uma parábola, né? Agora, se você passar um plano paralelo ao plano XY paraboloide, tá? Vocês vão observar que a parábola, né, que a interseção entre o plano XY e a paraboloide vai ser uma elipse, né? Então, por isso que o nome desse gráfico aqui é uma paraboloide elíptica. Bom, agora vamos ver aqui curva de nível, né? Então, as curvas de nível de uma função f de duas variáveis são aquelas cuja equação f de xy é igual a uma constante k, né? Que a gente chama de imagem de f, né? Então, observem bem aqui esse gráfico, né? Então, nessa primeira linha, veja que k é igual a 20, né? Então, significa dizer que para todo x e y, né, que são pares ordenados dos pontos dessa linha aqui, significa dizer que a imagem K vai ser 20. Então, quer dizer que o ponto XYZ, que eu iria formar, né, com as coordenadas XY dos pontos, né, dessa circunferência aqui nessa linha, e o Z, que vai ser 20, né, que é a imagem, ele vai estar a uma altura 20, né? Ele vai ter as duas primeiras coordenadas serão as mesmas coordenadas do ponto aqui no plano, né? E a terceira coordenada vai ser esse K igual a 20, né? Então, o K aqui ele está indicando a altura do ponto, tá? Então, veja que na outra linha aqui, o K é igual a 25. Então, quer dizer que os pontos dessa linha aqui estão a uma altura 25 no gráfico. Tá? Já nessa linha aqui, veja que K é igual a 30, né? Então, quer dizer que os pontos dessa linha aqui no gráfico estão a uma altura 30 desse plano. Tá? E aí, vocês podem ver um outro mapa aqui, né? Uma outra curva de nível. Vocês podem observar aqui, né, aonde ele marca aqui o ponto B, e aí o ponto B a gente pode estimar a altura que esse ponto B está, observando a curva de nível, né, as duas curvas de nível, que no caso ele está, né, tá entre essas duas curvas. Então, tudo indica isso, né? Por exemplo, essa curva aqui, ele está a uma altura 5.500, né?
Então quer dizer que o ponto B, ele na realidade mesmo, né, ele está próximo dessa altura, tá? Então a ideia da gente utilizar curvas de nível é para a gente planificar, né, figuras espaciais. E aí, por meio dessas linhas, indicando aqui, né, esses números, indicando a altura real em que essas linhas se encontram, tá? É como se a gente trapassasse, né, seccionasse todo o sólido e aquela interseção entre o plano e o sólido a gente coloca aqui nesse desenho, tá? Indicando a altura em que o plano estava quando seccionou o sólido. Exemplo 6, né? Um mapa de contorno para uma função f é mostrado na figura ao lado, né? Use-o para estimar os valores de f de 1 e 3 e f de 4 e 5, né? Então, o f de 1 e 3, então o x é 1 e o y é 3. Então, o ponto que eu estou olhando é esse daqui, né? Ponto aqui. Tá? Então, só observe o seguinte, né? Esse ponto ele está próximo de uma curva, onde ele indica que a altura dele é 70. E outra curva que ele indica que a altura dele está 80, né? Então quer dizer que esse ponto aqui ele deve estar a uma altura entre 70 e 80, né? E assim, a gente observando aqui, como a gente, né, percebe que esse ponto ele está mais perto da curva 70, de altura 70 do que da curva 80, né? Ele não está nem no meio do caminho, tá? Então podemos estimar que a altura dele deve estar em torno de 72, 73. Tá? Então vamos estimar então que o F de 1 e 3 ele é 73. E agora vamos estimar a altura a imagem de f de 4 e 5, né? Então x é 4 e o y é 5, né? Então é essa altura aqui, ó. Esse ponto, né? Bom, nós temos aqui, ele está numa curva cuja altura dessa curva é 50, né? Os pontos dessa linha aqui é 50, a altura. E ele está perto dessa linha aqui, cuja altura é 60, né? Bom, a gente pode estimar aqui que ele esteja mais ou menos no meio, entre 50 e 60. Então a altura ali deve ser 55, né? É uma estimativa assim, só de olhar, né? A gente estima isso. Então, eu vou dizer então que a imagem de f de 4 e 5, ele vai ser 55. Exemplo 7. Esboce as curvas de nível da função f de xy igual a 6 menos 3x menos 2y para esses valores de k, né? Que vai ser menos 6, 0, 6 e 12, né? Então, se eu escrever, né, o f de xy igual a k, então o que é que eu vou ter? Eu vou ter 6 menos 3x menos 2y igual a k. Tá? Passando o k para o primeiro membro, ou melhor, passando todo mundo para o segundo membro, né? Fica 3x mais 2y mais k menos 6, né? Igual a zero. Na prática, esse k menos 6 vai ser uma constante, né? K aqui ele não está como uma variável, ele está como um parâmetro, né? K menos 6 vai ser a constante. Então, como eu estou me referindo a plano, né? Então, 3x mais 2y mais esse k menos 6, ele se refere a um conjunto de retas paralelas. Então, vamos esboçar essas retas aqui. Bom, esboçando aqui no software, né? Então, temos que essa fórmula aqui, né? Essa equação aqui é um conjunto de retas paralelas. Quando k é igual a 6, k igual a 0, k igual a 6, né? Desculpa, aqui foi k igual a menos 6, né? Aí k igual a 6
e aqui K igual a 12, né? Então tá aí esse conjunto de retas, então indica o seguinte: os pontos dessa reta estão a uma altura menos 6, ou seja, eles estão abaixo do eixo do plano XY, né? Para K igual a 0, quer dizer que os pontos dessa reta pertencem ao plano XY, né? Os pontos dessa reta, né? Eles estão a uma altura 6, então eles estão acima do eixo X, do plano XY, né? E aqui K igual a 12, né? Quer dizer que ele está 12 unidades acima do plano XY, tá? Eu estou falando plano XY porque seria o plano que está indicando a altura 0, né? Aí eu estou tomando como referência o plano XY. E agora vamos olhar, né, as funções de 3 ou mais variáveis. Então, nós vamos definir uma função de 3 variáveis, né, como sendo a função f, que vai ser uma regra que associa cada tripla x, y, z de um domínio contido no R3, né, a um único número real. Então, nós vamos denominar assim como sendo f de x, y, z. Exemplo 8. Encontre o domínio da função x, y, z, né? É dado como sendo o ln de z menos y somado com x, y vezes o seno de z, né? No caso aqui, a única condição de existência aqui está no log, né? No ln aqui, onde z menos y ele tem que ser maior do que zero, né? Então, nesse caso, z menos y ele tem que ser maior do que zero, né? Então, o que implica dizer que z ele tem que ser maior do que y, né? É a única condição que ele está apresentando, né? Então, o domínio aqui da função f ele vai ser, né, a tripla, né, x, y, z, pertencentes ao R3, ao que z ele tem que ser maior do que y. Bom, gente, então temos aqui o plano definido como z igual a y, né? Então, todos os pontos desse plano, o z é igual a y, né? Ou seja, a segunda e a terceira coordenadas são iguais, né? Então, quando eu defino que no conjunto domínio z tem que ser maior do que y, quer dizer então que o domínio são todos os pontos do espaço que estão acima desse plano, né? Tá? Os que tiverem abaixo é porque z é menor do que y. Então, para ser z maior do que y, são todos os pontos do espaço que estão acima desse plano. Exemplo 8. Encontre a superfície de nível da função. Então, nós temos a função f de x, y, z, que é dada como sendo x ao quadrado mais y ao quadrado mais z ao quadrado, né? Se eu substituir esse f de x, y, z por um número k, né? Então, se eu escrever assim, ó, x ao quadrado mais y ao quadrado mais z ao quadrado igual a um número k. Tá? Então, isso daqui é a equação de uma esfera, tá? Com centro na origem, e o raio vai ser a raiz quadrada desse número k aqui. Tá? É isso. O x, y e z pode ser qualquer número real. Tá? Pode ser, né? Pode ser qualquer ponto do espaço. Mas o k ele vai assumir exatamente o raio dessa esfera, né? Ou seja, vai ser a distância, né? Vai ser o quadrado da distância, na verdade, né? Desse ponto x, y, z até a origem, né? Então, eu vou estar me referindo a uma esfera. Então, quando ele fala da superfície de nível, ele se refere à superfície da esfera que vai conter o ponto x, y, z na sua superfície. Então, observe aqui, né? Esse exemplo aqui. Tá? Então, por exemplo, essa esfera aqui, que é roxa, né? K, nesse caso, é igual a 1. Então, quer dizer que o raio dessa esfera é 1.
Bom, e todos os pontos satisfazem essa equação aqui. Se eu tomar aqui, por exemplo, k igual a 4, ó, então eu estou me referindo à superfície de uma esfera de raio igual a raiz quadrada de 4, que é 2, né? E se eu tomar k igual a 9, eu estou me referindo aqui a uma esfera, a superfície de uma esfera, tá vendo? Cujo raio é igual a 3. E lembrando que todas essas esferas, o centro dela é a origem, né, desse sistema de eixos aqui no espaço. Agora vamos para a definição de função de n variáveis, né? Então, uma função com n variáveis, ele vai ser uma regra que associa um número, né, que eu chamo de z, ele vai ser igual a um f de x1, x2 até um xn, que aí eu poderia escrever ele como sendo C1 vezes o x1 mais C2 vezes o x2, até o Cn vezes o xn, né? Onde C1, C2, eles são constantes, né? São os coeficientes aqui, tá? Então, o que ele chama aqui de n-upla, que vai ser, né, essas coordenadas, né, x1, x2, né, é o conjunto de n variáveis aqui, né, de números reais, e denotamos por Rn o conjunto de todas essas n-uplas, né? Assim, o domínio dessa função é um subconjunto do Rn, né? E a imagem ele vai ser o conjunto dos números reais, porque quando você pega essas n-uplas, né, e joga aqui nessa função f, ele apresenta como imagem um número real. Bom, e aí por vezes, né, nós utilizamos uma notação vetorial, né, para escrever a função de maneira mais compacta. Então, por exemplo, eu posso dizer que x é o vetor com as variáveis x1, x2 até o xn, né? Então, dessa forma, ao invés de eu escrever o de f de x1, de x2 e assim por diante, eu posso escrever apenas como sendo o f de x. E aí, dessa forma, né, eu posso escrever então esse f de x como sendo c vezes x, onde esse c também vai ser um vetor, né, cujas coordenadas são exatamente os coeficientes aqui dessa função. Então, dessa maneira, a gente tem três formas de ver a função f, né, definida em um subconjunto Rn. Então, f ele pode ser uma função de n variáveis reais, cujas variáveis são x1, x2 até a enésima variável. Nós podemos ver f como uma função de um único ponto, tá? Se a gente tiver como localizar esse ponto, então seria o ponto de coordenada x1, x2 até o xn, né? Então, por exemplo, as três primeiras coordenadas podem ser as coordenadas no espaço. E as coordenadas seguintes podem ser algumas características, como a cor do ponto, por exemplo, né? E pode ser visto também como uma função de um único vetor, né? Então, no caso, eu poderia utilizar a função f, onde a última coordenada seria a imagem de f. Bom, gente, e aí, dessa forma, eu encerro este vídeo, tá? As dúvidas que vocês tiverem, coloquem lá no Classroom, coloquem no grupo do Telegram, tá? E não deixem de fazer as atividades.